Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud on the Wilshere, back to Giroud into Wilshere! Oh, that is simply magnificent! What a move! Fala meus queridos, fala minhas queridas, Estevão do Not Soccer está na sua tela do YouTube novamente para continuar os nossos resumos do Guia da PL. A gente se propôs de novo a fazer, igual em 24 e 25, um resuminho de contexto para você entender mais ou menos em que pé que tá algum time. Esses caras entram pressionados, eles entram faltando contratações, o elenco tá curto, tá grande, o time é ruim, o time é bom. A gente não vai ser tão taxativo aqui porque a impressão que a gente tem é que tem muita coisa possível de ser imaginada para todos os times, então tanto faz minha opinião pessoal sobre isso. O mais importante é as coisas que de fato aconteceram ou as coisas que são muito próximas de terem se tornado fatos. Nesse vídeo aqui eu vou resumir sobre o Crystal Palace e eu preciso do seu like se você gostar. Se você quiser comentar qualquer coisa também, fique à vontade. E fique à vontade também para ver as nossas lives quinta-feira e segunda, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, para você decidir se vai virar membro ou não, beleza? Então vamos falar de Crystal Palace. O contexto do Palace, então, até aqui, né? Até aqui significa o intervalo entre voltar a disputar a Premier League e os dias atuais, em que eles acabam de vencer a FA Cup, o título mais importante da história deles, é marcado por um clube que sobe com a intenção de permanecer, natural, permanece não tão natural assim, e continua permanecendo até chegar na data atual. Então o Palace vai ficando e vai ficando e vai ficando e vai ficando, e isso é elogiável, 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 até que faz tanto tempo que você olha para eles pensando, meu amigo, o Brighton já subiu e já pegou uma posição superior, o Brentford já subiu, já pegou uma posição superior, daqui a pouco vai o Fulham também, que acabou de conseguir permanecer finalmente, né, deixar de ser um clube ioiô e ficar na primeira divisão, daqui a pouco eles vão passar você também. Você tá aí, sempre na 10ª colocação, até a 15ª. O Palace, nesses 12 anos de permanência na PL, eles não fugiram dessa zona Crystal Palace, que a gente zoeiramente apelidou aqui deles, nenhuma vez. Sempre foi entre a 10ª colocação e a 15ª. Estevão, isso é bom, não é? No geral, é bom, é lógico, é lógico. Os caras subiram, eles têm que ficar e tal, mas quando passa de 10 anos, isso daqui tá mirando para qual lado? Esse negócio tá quase começando a querer cair de volta ou isso daqui tá subindo? Eu acho que nos últimos 5 anos a gente tem já um recorte que começa a explicar por que, que o Palace em 24 e 25 dá uma resposta robusta para a pergunta que eu fiz. Ele mostra que está subindo. Quando a gente já começou a desdenhar deles e zoar os caras, eles mostram que há projeto. E parte desse projeto passa por um elenco que na década passada você podia resumir ele como vários remendos, mas sendo carregados por peças principais, tipo 3, 4 jogadores, uma coisa absolutamente normal para essa faixa da tabela, né? Para a segunda metade da tabela da PL. Mas o Palace fica por muitos anos nisso, com umas peças que você sabe de cor até. Você lembra que por volta de 12, 11 anos atrás, eles tinham Yannick Bolasie, um monte de ponta, vai ter um monte de ponta bom de bola aqui, tá? Uns caras que parecem que estão jogando FIFA Street, uns malucos muito habilidoso, como o Bolasie, depois chega o Wilfried Zaha, e aí você tem um time que também passava por Johan Cabaye, são vários nomes que a gente associa a uma versão do Palace que deixou de ser real, pelo menos no perfil das peças. De 2021 para cá, começa a ser construído o time que a gente conhece e o time que a gente já pode chamar de vitorioso. Eberechi Eze, Michael Olise, Jean-Philippe Mateta. Hoje a gente tem Adam Wharton no time também, Mark Guerre. A gente teve Joachim Andersen por anos também no Crystal Palace, hoje ele já voltou para o Fulham, e vários outros nomes aqui, até a gente montar o elenco que foi escolhido praticamente a dedo por Doug Friedman. Eu não vou entrar aqui nos detalhes mais aprofundados sobre quem é Doug Friedman ou falar algumas coisas de bastidores do Palace, porque eu posso ficar redundante. A gente já fez conteúdo sobre o Doug Friedman, diretor esportivo deles, ídolo inclusive, né? O Friedman foi jogador do Crystal Palace e tal, mas todos esses detalhes você encontra em outros vídeos aqui do nosso canal. Eu vou, para não ser redundante, então, tentar resumir ao máximo aqui para você, lembre, entender o contexto dessa temporada agora que vai começar, tá? E aqui eu já entreguei uma das informações. O Crystal Palace responde para nós que fomos campeões da FA Cup, Estevão, e agora? E o 12º lugar lá, hein? E o 12º lugar lá?
O 12º agora a gente vai esquecer, a gente vai ver se zoa vocês na temporada que vem, porque agora não tem o que zoar, né? De fato é um grande projeto, com foco, graças ao Doug Friedman principalmente, em achar jogadores de qualidade na Championship. O cara que já mora na Inglaterra, o cara já está habituado com coisas que fogem ali da pressão da PL e tal, mas que estão mais ligadas também a morar no país. Às vezes o cara é imigrante, às vezes o cara nasceu em outro continente. E o Palace enxerga um potencial considerável na Championship. O Eze vem de lá, o Olise vem de lá, vários outros, o Adam Wharton vem de lá. E hoje esses caras são avaliados em uma bala, né? Uma bala. O Olise já deixou o time, inclusive foi jogar no Bayern de Munique, é um titular do Bayern de Munique, grande jogador. E o Palace então fica marcado nesses anos como uma equipe que tenta agora ficar com um pouquinho mais de presença na Premier League. Bater a zona Crystal Palace. Conquistar uma FA Cup. Imagina que coisa seria se o Palace conquistasse uma FA Cup em cima de um Manchester City, que coisa seria? Pois é, isso aconteceu. Vamos entrar agora na temporada 24-25 para eu tentar explicar para você como que o Crystal Palace deu essa resposta, como aconteceu isso, como que a formação do elenco por parte do Doug Friedman de fato resultou em uma equipe capaz de responder a pergunta que o chato aqui do Estevão quis fazer para esses caras. 24-25 é uma temporada para o Palace que termina do jeitinho que a torcida queria, com uma vaga de competição europeia, com um título, então ultrapassou até, estourou o teto da própria ambição da torcida, e com um técnico respeitável em toda a Inglaterra. O Oliver Glasner, embora não tenha completado nem 3 anos de Crystal Palace ainda, já é um dos melhores treinadores que tem na primeira divisão. Estevão, mas isso é gosto, isso é o quê? Por que você está falando isso? Porque desde que ele chega na reta final de 23-24, o Oliver Glasner consegue fazer o Crystal Palace jogar um futebol que eu nunca vi jogar. Nunca vi jogar. E eu tenho alguma propriedade para falar, pelo menos na época em que o canal existe. E, gente, eu nunca vi um time tão coeso defensivamente, tão capaz de agredir qualquer time em transições e, ao mesmo tempo, fazer isso numa plataforma não tão óbvia. É um 3-4-2-1 que ele instaura logo quando ele chega, e enquanto ele ainda tinha o Eberechi Eze junto com o Olise para ser esses dois camisas 10 que ficam atrás do centroavante, né, que viria a ser o Jean-Philippe Mateta, era tão fluido, era um time que parecia ser muito rígido quando você ligava a televisão e via ele postado, 3 zagueiros e tal, mas deixa esses caras pegarem na bola e se aproximarem espaço ali de 10 metros, com uns 3 caras, num raio de 10, 15 metros, começava a rolar um monte de triangulação que de repente a bola parava no pé do Eze e era chapada no ângulo, o Olise cortando para dentro, festa, assim, era festa, era lindo. O Palace foi na reta final de 23-24 a equipe mais... Tá, eu preciso repetir isso, falei isso várias vezes nas lives, vou falar aqui também, foi o melhor time da reta final de 23-24. Para mim foi... Acredito que o Pente concorde também, ou no mínimo vai chegar perto, porque em termos de bola jogada, ninguém amassou a rapaziada igual esse time fez. No começo de 24-25, o Olise já foi embora para o Bayern de Munique, então a coisa muda de figura. O Palace passa a ser uma equipe que busca jogar de uma forma, com a mesma plataforma tática, o 3-4-2-1, mas agora com uma peça igual o Ismail Assar no lugar do Olise, então uma peça que não tem nada a ver no perfil. O Olise, craque, né? Muito técnico, uma canhota absurda, uma capacidade de leitura da jogada, visão de jogo, vontade de jogar para o time e ainda assim um jogador dos mais legais de assistir, né? Agora você tem uma peça como o Ismail Assar. O Ismail Assar já teve bons momentos na Premier League, mas nunca momentos comparáveis aos momentos do Olise. Só que o Sarr tem uma valência importante, que é a capacidade explosiva dele em velocidade de ocupar as costas da linha adversária e receber passe para correr e aí sim tentar se associar com o Mateta, um passe para trás para o Eze. Então o time muda de figura, demora a se adaptar, o Glasner reclama. Nessa janela aqui, inclusive, ele também cita essa demora da temporada passada. E o Crystal Palace vai conquistar o sonho da torcida de uma forma contraintuitiva, que é com o título da FA Cup na reta final, né? Em cima do Manchester City. É uma conquista histórica, é a maior conquista da história do Crystal Palace. E na Premier League as coisas aconteceram de uma forma até meio broxante, assim, comparada com o que foi a primeira impressão do Oliver Glasner.
Zero culpa dele, até aqui para nós um técnico especial. O que ele fez nesse time do Crystal Palace, eu vou já falar a escalação média aqui de minutagem da temporada 24-25, mas o Oliver Glasner transforma o Crystal Palace num time que, durante a temporada, nós falávamos nas lives que, uma vez engrenado, é difícil de segurar. É torcer para os jogadores do Palace ter lesão, porque, cara, dá até canseira, assim, é um time muito rígido lá atrás. Eu tô falando rígido com o adversário agora, tá? É muito sério o que eles fazem. Esse treinador, eu imagino que muito dificilmente vai permanecer nesse clube por mais do que essa próxima temporada. O Oliver Glasner, de fato, conquistou a gente. E o time dele de 24-25, quando engrena, né, igual o que eu estava falando aqui sobre a nossa hipótese ao longo das lives, quando engrena, de fato é difícil de pegar. Eles engatam uma sequência ali em meados da temporada 24-25 na Liga, que começa a lembrar, pelo menos em resultado, em dificuldade de jogar contra, o Palace lá daquele comecinho. Lembre-se, nunca esse time voltou a ser tão atrativo quanto aquele. Aquilo foi um sonho, foi um devaneio de uma noite de verão que a gente teve. Agora, em 24-25, o time consegue se equiparar àquele outro de uma outra forma. De uma outra forma. Não é tão legal mais, gente. Acabou o parquinho, o Olise foi embora e a gente vai ter que imaginar que o Ismail Assar é esse cara, ou o Eddie Nketiah, que também chegou durante essa temporada, né? No começo da temporada, para substituir com eficiência um craque daqueles lá. O time que joga essa temporada 24-25 e faz história, ele não tem peças que eram para ser centrais aqui, né? Pelo menos eu estou falando não no top 11 da minutagem, que é o Adam Wharton e o Sheik Doucouré. O Sheik Doucouré, infelizmente, não dá para contar com ele nem morto, não tem como, ele não vai jogar, aparentemente. Parece os laterais do Brentford, que eles estão lá, mas só no contrato que eles estão lá. Coitado. Coitado também da torcida, né? Porque é um ótimo jogador. E o Wharton, nessa temporada, acaba sendo vítima também disso, tem uma minutagem bastante prejudicada, mas é óbvio que seria titular desse time que eu vou falar aqui agora. No gol, Jim Henderson, inquestionável, né? Grande jogador, grande pegador de pênaltis, essencial na conquista da FA Cup, principalmente na final contra o City, fecha o gol. As alas desse 3-4-2-1 era Daniel Munhoz na direita e o Tyrick Mitchell na esquerda. Então você tem um jogador mais capaz no apoio e ao mesmo tempo não é como se o Daniel Munhoz fosse frágil defensivamente, um grande ala da liga. E no outro lado, o Tyrick Mitchell já é essa figura de mais retenção, né? O Tyrick Mitchell não é o ala que você vai ficar esperando passar, vai Mitchell, joga lá, e ele vai falar assim, não, mas eu era zagueiro 10 anos atrás, ele vai ficar falando isso pra você, tipo, com a expressão corporal de quem não quer sair dali. Na zaga, você tem Maxence Lacroix, o Mark Guerre e o Chris Richards. Então, o Palace não tem mais o Joachim Andersen, né, que se transferiu de volta para o Fulham. E as duas figuras do meio campo que eu falei, que era para ser o Adam Wharton e o Sheik Doucouré, idealmente, né? Esses dois jogadores estão sim, alguns ou um, no mínimo, degrau acima do resto, mas quem fecha aqui, quem segura a bronca ao longo da temporada é o Jefferson Lerma e o Will Hughes. Boa temporada, não é boa, tá? Grande temporada do Will Hughes, diga-se de passagem, tá? Não é um jogador dos que a gente dos mais óbvios pra gente vir aqui elogiar e rasgar a seda, mas fez uma grande temporada. O Lerma quebra o galho bem, e aí o trio de ataque você tem Ismail Assar substituindo o que era a posição do Olise, mas é só no campinho mesmo. Como eu disse, não tem nada a ver a função que cumpria. Mateta na frente, Eberechiese, ele, o jogador que todo mundo quer no próprio time. Mateta também, né? Muitos times sem centroavante que queriam muito ter um jogador dessa qualidade. Esse é, em média de minutagem, o Crystal Palace 24-25. Então, você tem também participação de outros jogadores mais periféricos, né, como o Kamada, que ganha alguma proeminência assim, na reta final, não em desempenho, mas assim, em presença, em escalações titulares, e começa um ou outro jogo até a apagar um pouco da imagem de um jogador abaixo que ele teve desde que chegou no Crystal Palace. O Chalobah é pego de empréstimo, né, junto ao Chelsea, depois o Chelsea chama o Chalobah de volta, e Eddie Nketiah, outras peças que elas têm alguma relevância, mas são uma relevância, por enquanto, mais periférica, né? Via de regra, então, esse daqui era o Palace de 24-25. É uma grande temporada, não pela campanha na Premier League, mas uma grande temporada pela conquista da FA Cup e de uma vaga de competição europeia, e também porque o Oliver Glasner termina a temporada no Crystal Palace e vai começar 25-26 no Crystal Palace. Tá tudo tranquilo até aqui, né? Tá tudo uma maravilha, na verdade. Calma que eu vou piorar tudo isso
na hora da gente falar no começo dessa janela, 25, 26. Palace, não é possível. 25, 26 começa mais cedo para o Crystal Palace. Eles já estão perdendo, inclusive, nem entrou em campo, mas já está perdendo, porque eles vencem a FA Cup, como eu disse para você, em cima do City, tudo muito bonito, maior título da história, o momento da história desse clube, para o Crystal Palace ter a sua vaga em Europa League retirada pela UEFA. Parabéns, agora vocês vão jogar a Conference. Por quê? Disse o Palace. A UEFA fala: tem um cara no seu clube que chama John Textor, ele fica andando de skate lá no Rio de Janeiro, a gente não gosta disso, isso é mentira, não foi assim, mas envolve o John Textor. Basicamente a UEFA interpreta ele como um controlador do Crystal Palace, né? Um grande tomador de decisões nas operações do clube. O Textor tem aquele projeto multiclubes dele, a Eagle. A UEFA acha que o Palace está dentro da Eagle. O Palace nem imaginava que poderia ser enquadrado como um projeto multiclubes, né? Por isso eles não fizeram nenhuma movimentação para tentar se prevenir a isso, né? O Evangelos Marinakis, que também está nessa história, o dono do Forest, se preveniu, por exemplo. Quando ele percebeu que o Olympiacos poderia, já estava na Champions League e o Forest tinha chance grande de ir, o Evangelos Marinakis já coloca a parte que ele tem do Forest num blind trust, um fundo cego, que é basicamente o dinheiro dele ainda estando no clube, só que não é eu que estou controlando. Isso é uma brecha que ajudou vários desses times aí que você também não entendeu até hoje a jogarem a mesma competição, sendo do mesmo grupo, tipo o Girona e o Manchester City. Essa é a estratégia que estão utilizando para burlar o negócio. Então, o Evangelos Marinakis já estava ligado, não, os caras sabem que eu estou no Olympiacos e eu estou no Forest. Não, peraí, veja bem. Só que aí depois ele volta atrás, inclusive. Quando ele volta atrás? E ele mantém o controle dele no Forest? Quando ele vê que o Forest não vai disputar a mesma competição que o Olympiacos, que é a Champions League. Então, ele entra aqui na briga, na história, porque é o Forest quem ganha a vaga de Europa League que o Palace perde. Isso por conta da posição na tabela da Premier League, né? Esse é um critério. O Crystal Palace, então, é interpretado pela UEFA como um clube da Eagle, basicamente, e a UEFA fala, agora vocês vão jogar a Conference, quebrou a regra. O Palace apela, dizendo que esse cara só tem a porcentagem das ações que ele tem, o John Textor, que são quase 44% das ações. Isso não quer dizer necessariamente que isso é o controle que ele tem sobre as ações do clube. As ações que eu falo agora, as operações e tal, né? Quem comandaria seria o Steve Parish na fala do Crystal Palace. Estevão, o que você acha disso? Você acha que faz sentido mesmo? Cara, me parece fazer. Faz. Tipo, o Textor eu até esqueço às vezes que ele tem parte. Tinha, né? Já vendeu a parte dele no momento em que eu gravo esse vídeo aqui. A gente esquece que ele fazia parte do Palace. Porque ele meio que quase nunca tá lá. O Parish, por outro lado, todo jogo ele tá lá. Tudo que é decisão de bastidores, coisa de operação do Crystal Palace, envolve o Steve Parish. Parish é torcedor, inclusive. Os outros membros do quadro societário, tem outros dois, eu não vou citar o nome porque tanto faz, só para você entender a lógica, eles têm também 25% da tomada de decisão do Crystal Palace. É dividido igualmente 25% para cada um dos quatro. Parish, os dois caras, e o John Textor. Os dois caras, eles vão sempre na do Parish. Quando o Parish fala, eu quero fazer tal coisa, esses dois meio que falam, ele sabe o que é melhor para o clube. É tipo isso, tá? O cenário que o Crystal Palace está tentando vender para a UEFA. E para eles o Textor é sempre o cara, ou o cara vencido, ou que vai votar junto com o Steve Parish e a rapaziada. Esse é o resumão da ópera aqui. Então, por ter parte no Lyon e no Crystal Palace, o John Textor acabou virando uma baita pedra no sapato aqui dos Eagles, que são os Eagles, e não a Eagle. Infelizmente, para o Palace, faltam poucos dias para começar o sorteio das fases preliminares, sabe, dessas competições, tanto da Conference quanto da UEFA Europa League. Será que vai dar tempo desse apelo deles ao CAS, né, a Corte Arbitral do Esporte, ou TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, ter um veredito positivo para o Palace? Será mesmo que vai dar tempo, hein? Eu acho muito difícil, infelizmente. Mas isso afeta a janela do Palace, isso afeta o que vai ser a próxima temporada. Convencer um jogador com esse imbróglio não é uma coisa fácil, porque ele quer saber qual competição ele vai jogar. Ele pode ter proposta do time que vai jogar a outra competição que é superior. E aí
bagunça mais ainda o que já não estava fácil para o Oliver Glasner, porque ele já soltou entrevistas reclamando sobre a demora de fechar negócios. A expectativa para o Palace de escalação na próxima temporada, eu infelizmente tenho que deixar aqui para vocês que é a mesma escalação de 24-25. Só que pode sair gente. Então, assim, chegada é problema por enquanto. Agora, saída, meu amigo, pode sair Eze, pode sair Mateta, pode sair Mark Guerre, pode sair Adam Wharton, pode sair Daniel Munhoz. Eles não têm uma equivalência entre a probabilidade de venda entre eles, tá? O Eze, por exemplo, duvido que vai ficar. Agora, os outros, tem como segurar. É bom segurar, viu? É bom segurar, porque senão vai ser complicado. Se você gostou do vídeo, desse resumo de contexto, deixa o seu like, deixa o seu comentário e faça parte do nosso clube de membros. Você tem que fazer parte disso. E tem que assistir as nossas lives também. Muito obrigado, me aguarde para o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo do Paint e eu espero que vocês estejam gostando e se contextualizando. Beijos, abraços e que Deus tenha piedade do Crystal Palace.